Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzoi apresenta a parte 3 da série sobre gestão estratégica. Obrigada pessoal por estarem novamente aqui conosco na nossa terceira semana sobre a temática gestão estratégica. Eu sou a professora Adriana Franzoi Wagner, sou coordenadora e professora de cursos de graduação e pós-graduação no Centro Universitário Unido Bosco, já estou há 11 anos, mas eu tenho 18 anos de experiência nessas funções, bem como nas modalidades, eu também transito nas modalidades presencial e educação à distância. Tá? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos adentrar em algumas outras ferramentas que nós ainda não havíamos mencionado, até porque esta temática, né, este assunto que nós estamos abordando desde o início de maio, desculpem, é uma temática que existem, né, muitas ferramentas, muitas técnicas, muitos modelos de gestão. Então, eu estou separando aqueles que são os mais conhecidos, os mais aplicáveis, né, para que vocês possam também fazer uso, a utilização de fato no seu ambiente laboral, né? Ou caso ainda não possam, que vocês possam visualizar, como líderes que serão no futuro, a aplicabilidade dessas ferramentas também. E lembrando que algumas delas, vocês possivelmente, né, encontrarão ao longo da vida em processos seletivos, como concursos públicos, né, processos seletivos muitas vezes presenciais ou em AD, dependendo do formato de cada organização, ela faz, né, de uma forma, mas essas ferramentas também são utilizadas por muitos gestores nestes momentos, tá? De concursos e de seleção de profissionais, tá? Então, hoje falaremos sobre mais, né, algumas ferramentas da gestão estratégica, fora aquelas que nós já conversamos nas aulas, nas palestras anteriores, tá? Vamos somente fazer uma retomada com alguns conceitos de estratégia, né, para que aqueles que estão iniciando hoje também possam acompanhar. São algumas citações de autores, né, diferentes daquelas que eu já trouxe no passado, mas que têm menção e uma lógica para a nossa palestra de hoje. Então, nós utilizamos como instrumento, né, autores que já escreveram a respeito. Então, nesse caso aqui, conforme Freitas, 2024, então, inclusive é uma citação bem recente, né, de um material que ele publicou, ele diz que, atualmente, quando falamos sobre estratégia nas organizações, existem diversos tipos de interpretação sobre como o tema deve ser trabalhado internamente. A subjetividade dificulta a visão de como práticas devem ser estruturadas para apoiar a execução das estratégias definidas pelas partes interessadas da alta administração. Nas aulas anteriores, lembra que nós falamos sobre o planejamento estratégico, que ele é dividido em 3 partes: a alta cúpula, média e a base, que é a operacional. Então, quando fala da alta administração, se refere, né, aos CEOs, aos presidentes, né, acionistas, por exemplo, caso a empresa tenha, né, quem está lá no alto comando, tá? Quando fala da subjetividade, é isso, né? Para que nós possamos ter uma gestão estratégica efetiva, né, com eficiência, que de fato funcione, não podem se ter subjetividades, né, sobre os assuntos, sobre os resultados que se querem, né, ser alcançados, sobre os objetivos da organização, tá? Então, tem que ser pelo contrário, né, claro, transparente, quanto mais visível, tangível, melhor para a equipe que está dentro da organização. Conforme o dicionário, estratégia é a arte de aplicar com eficácia os recursos de que dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que, porventura, se desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos. É o que complementa o autor Freitas. E ele continua: esta é atualmente uma das palavras mais utilizadas na vida empresarial. Observem, né, que é uma citação de 2024, né? Do ano passado. Então, ainda se fala muito na gestão estratégica, tudo há a necessidade de se ter estratégia, até mesmo, por exemplo, na nossa vida pessoal. Tá? E aí ele continua:
com o objetivo de pensar à frente e atingir alguma coisa. De acordo com Michael Porter, que também é um dos pensadores, um dos especialistas da gestão, uma das maiores autoridades sobre o assunto, né? Então, Michael Porter é uma autoridade sobre a gestão estratégica. Ele diz ainda: a estratégia é a maneira pela qual a empresa estrutura sua cadeia de valor a fim de obter vantagem competitiva. Muitos autores falam sobre isso, da vantagem competitiva. O que é isso? Né? É ter uma vantagem perante a seu concorrente, por exemplo, ou aos seus concorrentes, né, caso sejam mais do que um. Então, se você aplica, você está à frente do teu concorrente, né? Resumidamente, é o que diz nesse sentido, tá? Essa visão proporciona uma análise do mercado no qual o negócio fim está inserido, observando quais são as oportunidades para obtenção de vantagem competitiva. Ainda nessa visão de Porter, são definidas algumas características para as operações, sendo, número 1, implica em executar atividades similares, melhor que a concorrência. Então, né, aqui ele vai desdobrar quais são essas vantagens competitivas, sendo que o primeiro é esse, né? Que há a implicação de executar atividades similares melhor que a concorrência, ou seja, né, eu preciso ser melhor em alguns aspectos. Segundo, refere-se a qualquer prática que resulte em melhor uso dos recursos da empresa para obter resultados. Sejam, por exemplo, recursos humanos, eu tenho ali a melhor equipe do mercado, a melhor equipe técnica comportamental que existe sobre o assunto. Eu tenho o melhor maquinário, eu tenho a melhor tecnologia aplicada àquilo que, né, eu me proponho a prestar um serviço ou produzir, né, um produto, caso seja uma empresa na área industrial, tá? Então, seja qual for o recurso, né, fazer com que ele seja o melhor possível, tanto sendo recursos financeiros, tecnológicos, humanos, de equipamento, de estrutura física, seja aquilo que for, tá? Mas, claro, que principalmente naquilo que interfere, né, faz com que meu produto seja melhor para o mercado. Então, por exemplo, eu trabalho com tecnologia, então, obrigatoriamente, eu terei que ser o melhor, né, terei que ter as melhores tecnologias aplicáveis ao meu negócio, tá? Eu sou uma empresa calçadista, que eu tenho a melhor matéria-prima, né, o melhor couro, para que, de fato, eu possa ter essa diferença no mercado, para que eu possa falar assim, opa, aquele sapato, aquela bota que eu vou comprar daquela empresa, dura ali 15, 20 anos, né? Eu, por exemplo, tenho calçados que eu tenho mais de 20 anos, né? Eu lembro de quando eu vim para Curitiba, que aqui, né, mais frio, eu comecei a investir muito em roupas de frio e calçados também. Então, eu tenho calçados daquela época. Ou seja, né, é uma marca que eu comprei, adquiri, sabendo que seria um pouco mais caro, mas aquilo, né, eu tenho aquele produto, aquele acessório, né, aquele calçado, no caso, até hoje, né? Então, quanto que aquilo foi caro para mim lá atrás, né? Se de fato durou até hoje. Depois eu comprei outros calçados mais baratos também, mas que duraram 2, 3 invernos, né? Então, o barato se tornou caro, tá? Então, nessa lógica, nessa perspectiva que o autor nos traz. Ele ainda fala assim: observe como o gerenciamento de projetos e a agilidade estão alinhados com essas definições. Essas características levam quem as executa à eficácia e à eficiência. É isso que eu falei. Então eu serei uma empresa calçadista, tá? Então que eu tenha a melhor matéria-prima, que eu tenha os melhores designers, né? Para ter modelos modernos, inovadores, tá? Com isso, né, possivelmente eu terei uma eficácia e uma eficiência dos meus recursos, tá? Cada empresa, de acordo com a sua cultura, terá uma forma de executar sua operação e aplicar o gerenciamento de projetos e agilidade. Essa variação é uma importante fonte de diferenciação de lucratividade entre os concorrentes, ou seja, a vantagem competitiva. Então, eu estou à frente do meu concorrente, porque eu tenho lá, sou a única que tem, por exemplo, no Brasil, o couro tal, né? Um couro que é mais durável, né? Que é mais macio, por exemplo, tá? Então, eu tenho diferenciais que os demais concorrentes ainda não têm,
né? E quando eu pensar assim, opa, eles não podem ter aquilo, eu já tenho que pensar em outra situação diferente, né? Caso eles consigam me atingir, chegar naquele mesmo ponto de equilíbrio onde eu estou com aquele meu produto, tá? Sempre pensar à frente. A estratégia trata de como fazer para chegar aos objetivos. Exemplo, se o meu objetivo é me tornar o líder no meu segmento, talvez seja necessário, né? Vamos lá na lógica que eu falei para vocês do exemplo da empresa calçadista. Então, por exemplo, a atualização das tecnologias internas, né? Ter o melhor maquinário, ter os melhores designers, né? Um maquinário que de fato faz com que o calçado saia, né? Sem refugos, saia, né? Perfeito, tá? Mapear os meus processos para verificar se estão todos ok, se estão em funcionamento, né? Se minha linha de produção está bem alinhada com a minha equipe de vendas, né? Caso eu também faça a venda, né? Nesse caso, capacitar as pessoas, né? Ter as pessoas específicas para cada unidade de setor, tá? Formar parcerias, isso é muito importante, né? Hoje a gente visualiza, inclusive, muitas parcerias digitais, né? Com pessoas famosas, muitas vezes, e outras tantas parcerias. Nós vamos falar nessa aula ainda, né? Se nós conseguimos avançar, caso não, a gente faz essa fala na aula próxima, na palestra próxima, que são os stakeholders, né? Todos os parceiros, as pessoas envolvidas naquele processo. Investir em marketing digital, acabei de mencionar, né? Por exemplo, eu posso ter uma página numa rede social, ter uma pessoa, né, que abrace a causa, que gosta de calçados, né, e aí ela possa ser a minha parceira, a minha divulgadora, né, aquela pessoa que vai influenciar em como as pessoas irão olhar aquele meu produto, por exemplo, de forma diferenciada, tá? Então, eu posso ter essas atividades. Definir um novo modelo de comunicação com os meus clientes. Então, se até então, né, eu não havia avançado, por exemplo, nas questões de redes sociais, né, posso tentar fazer com que a minha equipe de marketing abrace também mais esse outro canal digital, né, canal de marketing, que eu possa entrar caso eu ainda não esteja no digital, tá? Aumentar a participação no mercado internacional, por exemplo, né, continuando nessa questão, nessa fala da tecnologia, se eu ainda não estou neste mundo das redes sociais, né, a gente sabe que estando nas redes sociais, estando no mundo tecnológico, no digital, a gente consegue abraçar o mundo, a gente consegue fazer divulgações para o mundo, não só mais localmente ou regionalmente, mas sim é mundo, né? Então, possivelmente com isso, né, eu poderei ter vendas externas também. Reduz custos, né? Então, muitas vezes, né, uma equipe, se eu fosse trabalhar com uma equipe para divulgação a nível nacional, presencialmente, seria um custo. Estando no tecnológico, no digital, né, o custo será bem menor. E inovar, né? Essa é uma forma também de inovar. Se eu ainda estou hoje somente com os meus clientes físicos, com as minhas encomendas, né, de poucas pessoas ali no físico mesmo, é isso, eu posso ampliar, diversificar o meu público estando no digital. Observe que mencionamos uma série de ações, né? Que diz respeito lá à minha estratégia calçadista, que deverão ser tratadas como projetos, tá? Então, quando a gente falou ali anteriormente sobre projetos e agilidade, né, a gente deve entender que cada ação que nós mencionamos agora, elas podem ser tratadas como projetos, tá? Estes poderão estar inseridos em programas que irão, por sua vez, disponibilizar benefícios como o uso adequado dos recursos disponíveis, levando a organização a cumprir o objetivo de tornar-me líder no meu segmento. Quando a alta cúpula, por exemplo, define lá missão, visão, valores, minimamente estas questões, tá? Ela pode colocar, inclusive, na sua visão de futuro, tornar-se a maior do Brasil no seu segmento, tá? Então, este é um modelo que pode Dá ser, uma olhada no por exemplo, WhatsApp aí. executado, tá?
Veja a responsabilidade que as partes interessadas de alto poder e influência possuem ao determinar e aprovar a estratégia a ser seguida pela empresa. O uso de práticas e ferramentas para ajudar e apoiar a tomada de decisão torna-se vital para o sucesso da organização, tá? Então, isso é importante, entender que a estratégia ela precisa estar interligada, né? Ela precisa partir da cúpula para que, de fato, se desdobre na sequência no nível intermediário, que são ali coordenadores, supervisores, gerentes, e que estes, né, façam metas, mini ações para se desdobrar a base, que é o operacional, que, de fato, muitas vezes, né, são essas pessoas que farão com que aquilo aconteça de fato, tá? Esse mesmo autor fala assim ainda: lembre-se, pode ser uma área, um departamento, um setor, uma diretoria, uma organização sem fins lucrativos, um órgão público ou até mesmo na nossa vida pessoal. Sempre deverá existir, pelo menos, uma estratégia para sustentação, desenvolvimento e consequente crescimento. Como nós falamos, né, no início, a estratégia, ela também faz com que você mesmo, né, crie ações, crie metas, né, a serem cumpridas a curto, médio e longo prazo. A definição de estratégias precisa, acima de tudo, assumir a forma de um processo de aprendizado ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de gestão estratégica, é pensando a longo prazo. Mas é claro que o nível intermediário terá que colocar em prática com a sua base, o nível operacional, já na sequência algumas questões, né? Então, eles desdobrarão em ações de curto a médio prazo, para que, se assim, lá a longo do prazo, né, os resultados, né, estejam, que eles sejam, de fato, alcançados, tá? Para que a empresa possa efetuar de maneira adequada a função de controle estratégico, é necessário considerar 3 fases básicas, que esse autor nos fala na página 20. Então, observem quais são essas fases que ele menciona, que são importantes, né, nesse processo da gestão estratégica. Na fase 1, ele menciona que é o estabelecimento de padrões de medida e avaliação, decorrentes dos objetivos, dos desafios, das estratégias e das políticas da empresa. Acabamos de falar, né? Missão, visão e valores, por exemplo. E quando a gente fala de medida e avaliação, a gente pode lembrar da nossa aula de número 1, que nós falamos sobre as funções da administração. Lembram? As funções: planejamento, organização, direção e controle. Aqui, especificamente na fase 1, ele já está mencionando o controle, que é analisar o planejado, aquilo que eu planejei, com aquilo que foi de fato realizado. Tá? Então, fazer essa comparação, padrões de medida e avaliação, né? Que é o que ele fala aqui na fase 1. Passando, dando sequência, nós estamos na fase 2, em que diz: medição dos desempenhos apresentados, ou seja, estabelecer o que medir e definir como medir. Olha que interessante. O que medir, né? O que é importante eu medir? Quais ações, né, eu devo monitorar? E definir como medir, ou seja, né, o que eu devo medir e como. Qual que vai ser o método, a metodologia, o procedimento, né? Vai ser de forma manual? Vai ser via sistema? Né? Então, precisam ser definidas estas questões, a partir de critérios relacionados à quantidade, qualidade e tempo. Isso aqui envolve muito processo de produção, por exemplo, né? Então, eu tive um cliente que ele pediu lá 1.000 calçados na cor marrom daqui a 15 dias. Então, preciso entender se a quantidade que eu fiz está correta, se a qualidade está a contento, aquilo que eu como empresa imagino, né, que deve ser ali a qualidade, e o tempo, né, fiz naquele tempo correto? Não, vou atrasar uma semana. Será que atrasando em uma semana, esse meu cliente, quando ele receber esse produto, será que de fato para ele está bom? Será que já não passou alguma data comemorativa que ele perderia ali no comércio, à venda? Tá? Então, há inúmeros impactos que quando
a gente não consegue enxergar a longo prazo, a gente não faz essa reflexão como organização, né? Então, tudo isso está envolvido dentro da gestão estratégica, tá? A empresa deve procurar homogeneizar e integrar seus critérios de medição de desempenho, a fim de não prejudicar a função do controle estratégico, né? Que é como nós falamos agora. Então, tentar cumprir um prazo, a quantidade necessária, a qualidade, né? Ah, o cliente pediu marrom e saiu preto, né? Ou saiu azul marinho, né? Foi injetado lá no momento uma outra cor, tá? Não pode, tem que ser exatamente a quantidade, a cor, as especificações técnicas necessárias, né? Que o cliente fez no seu pedido. Se eu tenho uma cartela de cores, eu preciso deixar e definir, né? Se no momento que eu estou lá na minha fase de produção, no meu PCP, né, no meu planejamento e controle da produção, se está corretamente todas as questões, quantidade, características, se eu vou conseguir entregar no tempo que o meu cliente pediu e eu confirmei que eu entregaria, tá? E, por último, a fase 3, que o autor nos menciona, sobre as fases de controle estratégico, diz respeito à comparação do realizado com o esperado, ou seja, né, os 1.000 calçados da cor marrom, com aquela qualidade, com aquele tempo, então, o planejado com o realizado, eu faço essa comparação, né, para verificar, inclusive, se não tiveram problemas no decorrer, se eu já soube e consegui visualizar naquele processo, na primeira semana, né, que a cor saiu errada, eu já consigo ajustar com ação corretiva e preventiva para que a outra quantidade saia, né, corretamente. E a outra quantidade, mais aquilo que eu tive de refúgio, por exemplo, tá? Então, assim, a gente consegue desviar problemas, né? Utilizar da ação preventiva e aí reforçar aquilo de fato também que está saindo, né, corretamente. Olha, pessoal, a qualidade está ótima, né? Mas temos que ir lá mudar a cor. Ah, foi uma quantidade errada. Temos que corrigir a quantidade, né? Seja o que for, precisa ser aplicada uma ação corretiva, ainda que no processo de produção, se for possível, tá? Então, para isso, nesse caso, eu teria que ter lá quem? O auditor da qualidade fazendo essa fiscalização, por exemplo, tá? O autor ainda nos diz que, uma vez definida a estratégia, elaboramos o plano de ação, que é uma ferramenta significativa no processo de desdobramento, organização e execução da estratégia. O plano de ação pode resultar em, mas não se limitando a, estabelecimento de práticas de governança, portfólio, programas, projetos, implantação de um escritório, né, de gestão, que aí envolvem-se a criação e implementação, de fato, de um escritório de projetos, né, com o objetivo de padronizar e melhorar a gestão de projetos. Falamos lá no início, relembrando, né, sobre projetos e agilidade, tá? Capacitação gerencial, capacitação operacional, uso de ferramentas de gestão de projetos, programas e portfólio, dentre outras características, né, necessárias e inerentes a cada área, cada ramo, né, que se faça necessário. Tá? A seguir, Freitas ainda fala de algumas outras ferramentas, né, que podem ajudar a gestão estratégica de negócios, começando com a estratégia de negócios, que são as definições e os conceitos fundamentais, né, que isso nós acabamos de entender, se aprofundar um pouco mais. Ele fala também que caso você deseja trabalhar com a gestão estratégica, você pode fazer uma análise do seu ambiente externo, tá? Lembro que numa das aulas nós falamos sobre a análise SWOT, que existiam lá, né? O olhar da empresa no âmbito interno e o externo, que eram as ameaças e oportunidades, né? Que o mercado, por exemplo, define. Nesse caso aqui, ele cita uma outra ferramenta que talvez você já tenha ouvido falar, né? Principalmente quem é da área de marketing. Caso não, né? Vamos entender agora, que é a análise PESTEL, que a gente chama na gestão. O que é PESTEL? É a sigla de político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Ou seja, é a análise das 5 forças de Porter, né? Michael Porter. Vocês talvez já tenham ouvido falar. Então, quando ele fala desse caso 2 aqui,
ele fala para que nós entendamos, né, essa análise do ambiente externo, das questões externas, políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais, legais, que são as leis, né, que cercam aquele meu negócio, aquela minha prestação de serviço, aquela minha, né, produção lá na minha empresa, tá? Então, esse olhar da análise PESTEL é muito importante caso você queira aplicar alguma ferramenta estratégica. Já na análise interna, vai falar do SWOT, que eu acabei de mencionar, que a SWOT trabalha, né, na questão interna, recursos, e a capacidade organizacional, né, dos meus recursos de uma forma geral. No item 4, ele fala de formulação de estratégias competitivas, né? Então, liderança em custo, diferenciação e foco e estratégias de nicho. Né? Ele avança um pouco mais nas questões de marketing. 5, estratégias de crescimento. Então, crescimento, né? A empresa está crescendo, como é que eu organizo isso, né? Então, ele fala muito no crescimento orgânico versus o crescimento inorgânico. Então, ele menciona, né, que para que você cresça, por exemplo, eu não tenho o meu negócio ainda na Bolsa de Valores, vamos expandir, vamos, né, abrir as ações lá na Bolsa. Vamos fazer a união com uma outra empresa calçadista? Pode ser uma forma de você alavancar o seu negócio, né? Eu ainda não tenho a internacionalização do meu negócio, posso fazer, tá? Então, existem terminologias, né, mais técnicas que dizem respeito a cada uma dessas que eu vou mencionar, né? Caso vocês tenham interesse, podem se aprofundar também no tema. Que são as fusões, aquisições, joint ventures e diversificação. Por exemplo, eu trabalho, né, no setor lá, calçadistas, que está sendo o nosso exemplo. Por que não diversificar o meu produto? Por que agora também não incluo, por exemplo, cintos de couro, bolsas de couro, além dos calçados, né? Vale a pena incluir também moda, né? Ir para a questão têxtil. Então, tudo isso precisa ser analisado pela alta administração, que se em decisão acharem por bem que a gestão estratégica siga agora a lógica da diversificação, aí irão estudar esse mercado para entender, né, com profundidade e aí sim criar né, um plano de negócio, um plano de ação para que a diversificação, por exemplo, adentre, né, ao universo daquela empresa. Tá? E ainda temos outros que o autor Freitas menciona, número 6, diz respeito a estratégias internacionais, né, entrada em mercados estrangeiros e estratégias de globalização versus localização. Então, eu posso, né, fazer com que esse meu negócio seja exportado, por exemplo, né, esteja num ambiente que ele ainda não esteve, como eu mencionei. Estratégias de inovação diz respeito a modelos de ativos, gestão da inovação. Por exemplo, né, nessa questão calçadista, o meu produto, meu couro é aquele couro já fazem 80 anos, eu nunca mudei, né? Será que eu posso entender se existe um material mais tecnológico, mais inovador? Um material que aquece melhor o pé do cliente quando ele for usar aquele calçado? É esse o objetivo, né? Eu quero um calçado agora que esquente o pé, né? Então, quando a gente fala de inovação, não é só questão tecnológica, mas inovar, incrementar aquele meu negócio já existente. Lembrando que nós falamos muito sobre a vantagem competitiva. Tá? Isso é ter um olhar a longo prazo, que é o tempo que nós estamos falando da gestão estratégica. Tá? 8, estratégias de marketing, segmentação de mercado, posicionamento, estratégia de marketing mix, né, que são os 4 Ps, né, que a gente fala muito, quem é de marketing, sobre os 4 Ps, que são produto, preço, praça e promoção, né, esses 4 itens precisam dar juntos, né, e paralelamente, né, um complementa o outro quando a gente fala de questões mercadológicas, tá? E claro que esse aqui é um assunto que daria várias aulas, né? Mas os principais itens são, né, dizer respeito ao mix marketing, que são os 4 Ps,
que dizem respeito ao produto ou serviço, o preço, né? Verificar ali o preço, né? Quanto sairá aquele meu produto ou serviço, né? A praça onde serão vendidos e a promoção, né? Quais são todas as formas vendáveis, por exemplo, né? Que eu posso trabalhar a respeito daquele meu produto ou serviço, tá? Item 9, estratégias de operações e cadeia de suprimentos, tá? Vai trabalhar mais aí a questão, por exemplo, da praça, né? Se a gente for pensar nos 4 P's, uma eficiência operacional, uma melhoria contínua, terceirização, que muitas vezes vale a pena a empresa terceirizar a sua logística, né? Suprimentos de uma forma geral, então, esse olhar estratégico também diz respeito a estas questões. E, por último, o item 10, estratégias de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, que são estratégias de negócios mais sustentáveis, que darão no futuro impacto social, ambiental, e também, quando eu trabalho com essas questões, eu lido muito com ética empresarial, tá? Cada vez mais a gente observa o movimento do mundo, né, de fato, trabalhando nas questões ambientais, tá? Eu pesquiso muito sobre as gerações que existem no mercado de trabalho, tá? E a gente vem falando que cada vez mais as gerações novas têm esse olhar para a compra consciente, né? A compra sustentável. As gerações novas querem saber, né, se aquele material de fato é sustentável, né? Se é de um reflorestamento, se é uma matéria-prima que ainda não existia, mas agora é da utilização de um material já existente, ou seja, né, eu reutilizei um material que já existia, não precisei fazer lá do zero, né, numa escala, numa empresa, tá? Então, muitas questões estão envolvidas quando a gente fala nesse mundo da governança corporativa, das questões sustentáveis do meio ambiente, tá? Muitas questões envolvem este item aqui também, né? Daria para falarmos sobre isso em uma única palestra, por exemplo, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né? Das 5 forças de Porter que nós falamos ali, como uma das 10 estratégias. E essa imagem, ela pode aparecer, como eu falei para alguns de vocês, né, que participaram de concursos, neste formato, inclusive, tá? Que é o formato, né, quando o Michael Porter fez e pensou nas forças, né, da gestão como uma ferramenta, ele pensou nesses 5 itens. Com tantos modelos no mercado, qual escolher? Então, muitas vezes essa é uma pergunta de um gestor, né? Tem tantas ferramentas, tantas técnicas, tantos modelos na área da gestão estratégica, qual que é o melhor para o meu negócio, né? Qual melhor se aplica naquele momento que eu estou vivendo na organização, tá? Então, temos que pensar nisso também. Esse modelo de Porter, ele analisa o ambiente competitivo de uma indústria, por exemplo, considerando 5 forças, né? Que influenciam diretamente a atratividade e a lucratividade do setor. Então, olhem que interessante. Quem que ele coloca no centro dessa ferramenta, né? Quem não está visualizando, mas nós temos ali um centro e 4 itens, né? Ao redor, né? Formando, então, 5 no centro e 4 ao seu redor. No centro, ele deixa bem claro a atenção, principalmente em vermelho, né? A atenção que temos que ter com os nossos concorrentes, tá? E aí ele coloca como 4 outros pontos, né, com esse olhar, que dizem respeito ao quê? Ao poder de barganha dos fornecedores. Então, né, eu preciso ter um trabalho e ter parceiros de fato que possam me entregar a matéria-prima, o produto, aquilo que for necessário para eu prestar o serviço, né? No tempo que eu solicitei, na quantidade, na qualidade, conforme as especificações técnicas, né? Eu lembro de um caso que meu pai citava, quando ele trabalhava numa indústria de refrigeradores, que existia somente uma empresa que fornecia o compressor da geladeira, né, do refrigerador. Ou seja, essa empresa que montava todo o refrigerador, ela estava na mão
nas mãos ali dessa empresa que tinha o compressor, não tinha somente aquela empresa. Então, se ela falava assim, eu vou atrasar, eu não consigo te entregar a quantidade que você pediu, e entre outras situações, essa empresa não tinha o que fazer. Ela estava ali de mãos atadas e tinha que esperar, de fato, a produção ser realizada, né, para que ela pudesse ter o seu produto pronto. Então, tem que ter muito cuidado com os fornecedores, né? Não ter somente um ou outro ali que consiga dispor para você a matéria que você precisa. Nessa mesma lógica, vem aqui a questão que o Porter coloca, ameaça de produtos substitutos, né? Ah, ah, né, aí diz respeito agora para a empresa que fabricava, por exemplo, o compressor. Se outro aparece no mercado, né, se outra empresa aparece no mercado com um produto similar, que possivelmente eu, como empresa que produz a geladeira inteira, que monta a geladeira inteira, sou uma empresa ali que faz a montagem, se eu sei dessa empresa, opa, pode ser, né, que ela seja interessante para o meu negócio. Mas aí esta que faz o compressor tem que estar atenta, porque possivelmente, né, eu vou dividir agora a minha quantidade de compras, de pedidos, com esta aqui, tá? Então, esse olhar aqui também, quem trabalha principalmente com essa área, né, de planejamento, de compras, de suprimentos, precisa ter esse olhar. Poder de barganha dos clientes também é algo que o Porter nos coloca, né? Que é algo que nós temos que ter aí no radar, tendo atenção, e a ameaça de novos entrantes, tá? Então, de fato, agora tem uma que tem lá o compressor exatamente como a outra faz, e de fato eu vou, né, fazer a compra aí com esta também, tá? Então, dependendo do porte, da área, você, por exemplo, como empresa, né, que tem compressora, acredita que aquela empresa está nas suas mãos, porque só você faz? Muitas vezes você pode estar enganado, porque outros produtos substitutos podem aparecer, né? Bem como novas empresas podem entrar no mercado. A gente viu isso muito rapidamente com essas empresas, né? Mais focadas ali na China e tal, que, né, explodiu, né, em vendas, em produtos similares do nosso país, que muitas vezes é mais caro, né, se torna mais caro comprar algo nacional do que algo que é de outro país, que chega relativamente rápido, né? Agora, claro, tem a questão dos impostos e tal, que muitas vezes a gente tem que pensar, né, se vale a pena comprar ou não. Mas quando isso explodiu no mundo, opa, né? Não eu não me obrigo mais a comprar unicamente aqui, porque eu sei que no digital eu consigo comprar com uma rapidez, né? Uma agilidade que nós falamos, né? Com agilidade prontamente, né? Que me supre ali naquele tempo que vai ser feita a entrega, né? A questão da logística que nós falamos. Então, né? Opa, entrou no mercado aí nessa explosão, né? Produtos substitutos, né? Muitas vezes eu penso em comprar, por exemplo, uma lixa de unha, né? Mas aí tá, tem lá, eu tenho que me deslocar de casa e ir lá no cosmético comprar, né? Ou será que eu compro na internet? Eu avalio tudo que a gente vai comprar hoje, a gente faz essa avaliação de fato, né? Será que vale mais a pena eu comprar, né? Ter todo o meu trabalho ali em comprar algo, né? No físico ainda, ou na minha região, no meu país, ou vale a pena eu comprar rapidamente ali pela internet, não me incomodo, não saio de casa, não tenho perigo de ir para a rua, de gastar combustível e outras tantas variáveis, né? Então, o que Porter colocou lá atrás, quando ele fala das 5 forças de Porter, hoje, cada vez mais, né? Ainda é uma ferramenta muito aplicável. E aí, como eu falei para vocês, né? Tem muito essa pergunta aqui. Mas qual ferramenta eu vou aplicar no meu negócio? Essa aqui é bem a lógica da produção, né? Quem trabalha com produção, linha de produção, quem é um líder aí da área de operações, né? As 5 forças de Porter é um olhar que você deve ter no seu negócio, tá? Então, por isso que eu falo também. Eu falo muito, respondo muito quando alguém me pergunta alguma coisa, depende, né? Porque eu preciso entender o escopo do negócio. Eu falei para vocês, né, que eu estudo lá as gerações, que a gente pode ter até 6 gerações no ambiente de trabalho, desde lá da geração silenciosa até a geração alfa, que é a geração, né, que hoje já tem 14 anos, pode ser um jovem aprendiz.
E quando me perguntam assim, qual geração você acha melhor para trabalhar aqui comigo na minha empresa? Eu falo, depende. Então, tudo depende, gente. Eu não posso ter resposta pronta, né? Qual é a melhor ferramenta? Depende. Eu preciso entender do teu negócio, entender o teu nível, né? O teu planejamento estratégico, tático operacional, tá? Preciso entender uma série de questões para te falar. Utilize a ferramenta X, Y, Z, né? Contrate alguém da geração Z, da X, né? Da Alfa, depende, tá? Então, nunca tenham pessoas que dão para vocês respostas prontas, né? Minimamente é necessário fazer uma análise daquilo que se quer, tá? Como resposta, né? Quem vai te dar a resposta. Bom, então vimos, né, que Porter dá ali para nós uma dessas ferramentas, que são as 5 forças de Porter, e tem também uma outra estratégia que ele chama de estratégia genérica de Porter, tá? Também, né, feito pelo Michael Porter. São 3 estratégias fundamentais para alcançar vantagem competitiva. Falamos muito de vantagem competitiva hoje, tá? Ele fala em liderança em custo, diferenciação e foco em um segmento específico ou nicho de mercado, tá? Liderança em custo, tá? Como eu disse, eu gosto de trabalhar também com as questões de recursos humanos, de gestão de pessoas. Então, quando a empresa entende que o seu colaborador é mais importante do que o seu cliente, né? Que primeiro vem o colaborador e depois vem o cliente, que não é aquela frase tradicional, né? O cliente vem em primeiro lugar e sim o colaborador vem em primeiro lugar. É isso, nada mais é que isso, né? Liderança em custo. Eu entender que eu tendo líderes capacitados, equipes motivadas, que esse meu custo que eu tenho com essas pessoas, com esses meus colaboradores que são top, por exemplo, né? Que esse meu custo, eu, por exemplo, incentivar, implantar uma universidade corporativa, né, para que eles possam ter capacitações na minha empresa, isso é excelente, né? Então, eu tenho ali esse meu custo com a minha equipe, mas que esta é quem trará resultados para a minha empresa. Se eu estou com os meus colaboradores motivados, eles, consequentemente, farão um bom trabalho e darão resultados lá na frente, tá? Então, basicamente, nada mais é do que isso quando a gente fala em liderança em custo. Diferenciação e foco. Nós falamos muito em você ter algo, né, um plus no seu negócio ou na sua prestação de serviço. Tá? Então, ele fala ainda em um segmento específico ou nicho de mercado, ou seja, você ser muito bom naquilo que você faz. Tá? Quando eu estudo, né, e falo sobre essas novas gerações, as gerações que existem, existe uma palavra lá que eles usam muito, que é a hiperpersonalização. Ou seja, hoje o cliente não quer mais só ter algo personalizado, né? Que isso era o marketing individual, marketing customizado, mas ele quer ter uma experiência única, hiperpersonalização. Observem que é o avançar do marketing que nós estudamos até agora. Eu tenho esse livrinho aqui, que é uma miniatura do novo livro do Kotler, né? Que é uma resenha do livro que ele publicou este ano, 2025, e aqui ele traz esse olhar, marketing 6.0, já estamos no marketing 6.0, né? Quem for dessa área, ou quem trabalha, sugiro muito, né, obter materiais do Kotler, que nós vimos ali os 4 Ps de antigamente, né, estudados na gestão, também são dele, tá? Então, temos que ler, nos abraçar com esses autores que nos dizem muito, né, a respeito de gestão. Ele fala aqui, ó, o futuro é imersivo, né? É a lógica do digital. Mas voltando aqui, então, eu ter meu produto com diferencial, e não só um, né? Daqui a pouco outra pessoa já copiou aquilo que você tinha de diferencial. Então, sempre estar à frente, né? Dessa hiperpersonalização, quando eu falo, o pessoal fala assim, me dá um exemplo. Um exemplo, há 10 anos atrás, por exemplo, quando né, aqui a mulherada, as nossas alunas, iam comprar base, né, de pele para o rosto. Existiam lá 5 tons de base, tá? Hoje, se a gente for em algumas empresas, se a gente for buscar algumas empresas que trabalham com cosméticos,
tem lá 50, 80 tons, né? Então, isso é hiperpersonalização. Eles conseguem abraçar todo o público que tem diferentes tons de pele, né? Então, é isso, hiperpersonalização. Eu consigo abraçar naquele meu produto, então ali, ó, foco, né? Aí eu trabalho com bases, tá? Para as peles. Naquele meu produto, eu ser a melhor possível, eu ter diferenciais, eu, né, focar naquilo que há de mais moderno, de mais tecnológico. Ah, hoje, não sei se, né, vocês já viram, lá diz que o produto, ele se autodefine conforme a sua pele. Olha só, isso é tecnologia, né? Você passar e ele vai ali te dar, né, a cobertura que você precisa, tá? Os produtos hoje, por exemplo, até protetor solar, né? Tem cor, então, 2 em 1, né? Aliou ali tecnologia pura, a Valéria escreveu. Isso mesmo, Valéria, né? Tecnologia pura em tudo. Então, quando eu falo tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, não é somente a tecnologia do digital, né? É eu entender naquele meu produto, o que eu posso ter de tecnológico? Então, quando a gente fala em cosméticos, né? Aquela base que dá autocobertura, definição HD, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, são tecnologias que as empresas pensaram, né, em fazer uma melhor entrega, a experiência do cliente, né? A pessoa sairá com uma pele, né? Perfeita, né? Lisa, matificada, seja o que for ali o que, né, ela está dizendo que o produto entrega, tá? Então, tecnologia é isso, né? Você avançar, tá? E é nicho de mercado. Eu me foquei, né? Eu sou empresa de cosméticos que hoje tem 80 tons de base. Beleza, que bom, que maravilhoso, né? Bom, partindo para uma outra ferramenta técnica, é a matriz Ansoff, né? A Ansoff também é muito utilizada na gestão e ela trata mais especificamente as questões de marketing, tá? Então, ela oferece 4 estratégias de crescimento para as empresas, sendo penetração de mercado, que é vender mais produtos, né, aos clientes atuais, como eu falei no caso da base, né? A base antiga lá tinha 5 tons, né? As pessoas talvez, não vou comprar, não vou usar porque não tem o tom que eu quero. Hoje já consegue abraçar, né, todos os clientes com as diversas tonalidades de pele. Desenvolvimento de mercado é expandir para novos mercados, né? Desenvolvimento de produtos, lançar novos produtos e diversificação, entrar em novos mercados com novos produtos, né? Então, no meu caso de base, então eu vou expandir agora também para base em pó, para um blush, né? Dentre outras questões. Então, a matriz Ansoff faz você entender, né, que se você quer expandir, você precisa pensar nesses 4 itens aqui, no seu mercado, né? E nos seus produtos, tanto os existentes como esses novos que você poderá abraçar já estando, né, nesse mercado que consome a cosmetologia e tá. Então, é isso, né? Ela vai trazer esse olhar. E como, né, eu falei, reforço aqui de novo, cada qual aqui vai entender, né? Opa, aquilo que a professora Adriana falou, diz respeito à questão mais voltada, né, ao meu negócio, quando ela falou mais da produção. Agora eu entendi mais, né, a questão mercadológica. É aplicável ao meu negócio, tá? Então vai depender aí de como você atua ou até você que prospera no futuro ser o dono do seu próprio negócio. Porque nos nossos cursos de gestão aqui do Centro Universitário Dom Bosco, eles também nos dão esse olhar, né, para o aluno, que eu quero dizer, para ele ser um empreendedor, se ele assim desejar. Então, não é somente uma questão, né, que a gente enfoca ali, dos alunos estarem numa empresa, mas dele também ter esse olhar como líder que ele poderá ser no futuro, tá? Bom, a quarta estratégia que eu trouxe aqui, então, é essa lógica de crescimento do produto e no mercado, né? Então, tanto do meu produto eu preciso pensar, como no mercado externo existente, né? Quem são meus concorrentes, quem são os produtos substitutos, né? Preciso pensar sobre isso, né? E aí diz, esse modelo visualiza a estratégia de uma empresa em termos de seu posicionamento atual e futuro em relação aos produtos e mercados existentes e novos. Ele ajuda a identificar as opções estratégicas disponíveis para a empresa.
E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, e nós conseguimos dar sequência e finalizar, digamos assim, né, na semana que vem, finalizar entre aspas, porque, como eu falei, né, a gestão estratégica é muito ampla, mas eu acredito que no próximo semestre, no segundo, nós tenhamos também mais tempo para falar de outras ferramentas, tá? Mas para finalizar, e aí como sugestão também de leitura, né, desse importantíssimo livro da gestão, A Estratégia do Oceano Azul, tá? Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Não sei se alguém aqui já leu, tá? É, se eu não me engano, tem um pedaço dele na internet disponível gratuitamente, mas, né, também indico sebos, né? Sebos do Brasil com certeza terão, que não é um livro de agora, né? É um livro que já tem alguns anos e é um clássico, ainda continua sendo um clássico da gestão. Então, todas essas ferramentas que eu estou falando para vocês é porque são clássicas, são tradicionais, mas ao mesmo tempo que elas, né, já possuem uma quantidade de anos existentes, elas ainda são inovadoras, né? Por exemplo, Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, né? Tudo aquilo que ele escreveu no passado ainda é muito moderno nos dias de hoje, tá? Então, indico muito a leitura desse livro, quem tiver interesse, A Estratégia do Oceano Azul, que propõe que as empresas busquem criar novos mercados e oportunidades de crescimento em vez de competir em mercados já existentes, né? Então, ele diz muito, saia da maré vermelha, né, do mar vermelho, e vá para o azul, para você ter uma tranquilidade por um bom tempo, né, e poder surfar na onda, como dizem. A estratégia visa criar um oceano azul de demanda inexplorada, onde a concorrência é irrelevante, ou seja, pensar naquilo que ainda não existe, né? E ser o melhor, tentar fazer com que você não tenha concorrentes, tá? Então pensem, né? A gente às vezes pensa assim, nossa, nunca ninguém inventou isso. Aposto que já aconteceu com cada um de vocês aqui. Nossa, nunca ninguém pensou nisso. Opa, né? Por que não, né? Mas claro que daí é importante vocês, né? Se vocês quiserem seguir com a ideia que vocês tiveram, é importante fazer patente, né? Ter a patente do negócio, registrar, para que vocês estejam também amparados legalmente, né? A gente falou também das questões legais no futuro, né? Acredito que muitos de vocês já pensaram nisso. Eu tenho esses insights e conheço pessoas que também têm esses insights na madrugada. Às vezes, quando acorda assim, né, a cabeça está tranquila, já relaxou ali, cabeça fresca, então pensa assim, nossa, por que tal coisa ainda não existiu, né? E muitas vezes o marketing explica o porquê que tem por que a gente pensa em algo, né? Porque é aquilo que ou você teve a necessidade de ter alguma coisa naquele sentido e que ainda não tem, ou o desejo, né? Opa, eu tenho desejo. É a lógica que eu uso nas aulas, né? No marketing, tudo se resume a isso. Ou você tem algo, né? Ou você precisa de algo por uma necessidade sua, necessidade é aquilo que não se discute, né? Ou por um desejo, né? Eu tenho desejo, sonho de ter aquilo, né? Um exemplo, eu tenho necessidade de ter um carro. Ok, qualquer carro me atenderia, tá? Não, tenho desejo de ter um carro de luxo. Aí já é um desejo, um sonho. Então, o marketing explica isso, né? Tudo na nossa vida se define em necessidades ou desejos, tá? Então, na estratégia do Oceano Azul, ele vai trazer esse viés, vai abrir a mente, né, para que a gente possa pensar em algo que ainda não se pensou nessa lógica, tá? Que é uma ferramenta também para quem às vezes está aí ainda, né, patinando, que o negócio não deslancha e tal. Muitas vezes vale a pena, de fato, né, deixar esse plano, esse produto, essa prestação de serviço de lado, em pensar em algo novo, inovador, né, na lógica do Oceano Azul. Tá? Obrigada, pessoal. Uma ótima semana.